Alguns acontecimentos na história do mundo acabam surpreendendo até mesmo os mais incrédulos historiadores, mas poucos se sentem tão curiosos como ficaram alguns arqueólogos chineses com a descoberta do exército de terracota na China. Foi em março de 1974 que alguns fazendeiros da vila Xi'an, que fica na porção sul da província de Gansu, perto de Lishan, na China, começaram a cavar um poço para encontrar recursos hídricos em alguns terrenos baldios da vila e se depararam com algo inusitado e que nós vamos detalhar a vocês. No início, eles somente encontraram um solo vermelho único, com cerca de 2 metros de profundidade no subsolo. Foi nesse ambiente que eles continuaram a cavar, até que no 5º dia, um escavador encontrou uma estátua em tamanho natural daquilo que simbolizava um guerreiro, e os aldeãos originalmente acreditaram que esse guerreiro era o deus da olaria. Depois disto, eles continuaram a encontrar flechas de bronze, cavalos de barro, guerreiros quebrados no poço. A partir daí, esses fazendeiros acabaram sendo levados a descobrir uma tumba antiga, vasta em seu tamanho e número de artefatos. Na parte da tumba que foi escavada, milhares de esculturas de cavalos e guerreiros em armadura completa estavam em formação de batalha. Os guerreiros são de tamanho natural, a maioria com cerca de 2 metros de altura. As esculturas pesavam até 272 quilos cada uma. Cada guerreiro tinha características únicas, características faciais, penteado, roupas e pose. Alguém responsável relatou os achados ao Departamento Local de Proteção de Relíquias Culturais. Os trabalhadores culturais locais pensaram que o deus da olaria e as armas poderiam ser tesouros nacionais, e eles recolheram as flechas e os pedaços quebrados dos guerreiros, e então enviaram essas relíquias para o Centro Cultural local para restauração. O trabalho de restauração chamou a atenção de um jornalista que visitava parentes do local. Ele escreveu uma referência interna ao governo central para relatar a descoberta, o que chamou a atenção do governo, que estabeleceu uma equipe de escavação para terminar a obra em 15 de julho. Desde então, a descoberta tornou-se gradualmente conhecida no mundo. Essa descoberta refere-se a milhares de modelos de argila de um exército denominado de terracota, que foram depositados em torno do grande mausoléu de Qin Shi Huangdi, primeiro imperador da China e fundador da dinastia Qin. O propósito do exército provavelmente era atuar como figuras guardiãs da tumba ou servir ao seu governante em uma próxima vida. As figuras realistas do exército fornecem uma visão única da antiga guerra chinesa, de armas e armaduras, ou carruagens mecânicas para comandar estruturas. Qin Shi Huangdi estava desesperado pela imortalidade, e no final seu exército de terracota de mais de 7.000 guerreiros, 600 cavalos e 100 carruagens deu a ele exatamente isto, pelo menos em nome e ação. O local do mausoléu é um patrimônio mundial da Unesco, mesmo que a própria tumba interna ainda não tenha sido escavada até os dias de hoje. Qin Shi Huangdi foi o rei do estado de Qin, que unificou a China a partir do ano 221 a.C. e depois fundou a dinastia Qin. Ele governou como o primeiro imperador da China até sua morte em 210 a.C. Seu reinado foi curto, mas repleto de incidentes, a maioria deles infames o suficiente para render a Qin Shi Huangdi
uma reputação duradoura de déspota megalomaníaco. O período viu a construção da Grande Muralha da China, a famigerada queima dos livros, onde milhares de obras literárias e filosóficas foram destruídas, e a construção de um suntuoso palácio real. O imperador parece ter sido especialmente interessado em adquirir a imortalidade, uma busca sem dúvida motivada por sua sobrevivência a 3 tentativas de assassinato. Os textos históricos chineses não dizem nada sobre o exército de terracota ou por que foi construído. O exército poderia ter sido uma forma de elevar o status do imperador, principalmente porque após a sua morte, sua família foi derrubada por uma rebelião liderada pelo que se tornaria a dinastia Han. Essa dinastia provavelmente não queria destacar as conquistas do primeiro imperador. Além disso, os arqueólogos modernos costumam interpretar o exército como sendo criado para servir a Qi Shi Huangdi na vida após a morte. Nos últimos anos, museus fora da China receberam exposições apresentando um pequeno número de guerreiros de terracota. Os guerreiros em Xi'an permanecem em suas posições originais, voltados para o leste, a direção de onde vieram os inimigos do imperador. O mausoléu de Qi Shi Huangdi, na verdade, é um complexo multifunerário que cobre incríveis 35 a 60 quilômetros quadrados, enterrado no sopé do Monte Artificial Li, que fica a 50 quilômetros a leste do centro da China. A tumba em si ainda não foi escavada, mas seu espetacular exército de defensores de terracota foi, em parte, revelado e já rendeu ao local o título de maior tumba do mundo. O túmulo da tumba enterrada assume a forma de uma pirâmide de 3 degraus, medem impressionantes 1.640 metros de circunferência, 350 metros de cada lado, e atinge uma altura de 60 metros. O conjunto é cercado por uma parede dupla. Diz a lenda que a tumba contém vastas riquezas, mas inclui armadilhas diabólicas para garantir que o Wang Di descanse para sempre em paz. As armadilhas e o interior foram descritos pelo historiador Sima Qian, que viveu de 146 a 186 a.C. O exército de terracota é, na verdade, um dos possíveis 4 exércitos, já que a parte escavada até agora, equivalente a 1,5 km de distância do mausoléu, fica no lado leste e provavelmente é duplicada nos outros 3 lados do túmulo. Mesmo essa seção de 1/4 ainda não foi totalmente escavada. Portanto, com toda essa descoberta, podemos dizer que possivelmente há muito a ser descoberto ainda, o que nos causa espanto e curiosidade.